não importa a idade, pode ser uma criança ou um adulto de 40, 60, 70 anos, para ter o primeiro contato com o tênis, né? Para ter facilidade em jogar o tênis. Para mim, o tênis, o aluno, ele precisa jogar desde a primeira aula. Então, jogar todo final de semana. Era torneio e trabalho, estudo. Meu tênis era a minha vida ali, aquele momento. Sim. E eu sonhava em ser professor de tênis. Eu nunca sonhei em ser profissional. Eu sonhava em ser professor. É uma pena não ter mais pegador de bola hoje, tá? Na Play não tem, e nas outras academias é muito difícil ter, porque não pode ter garotos pequenos, né? Pela lei, a legislação não permite. E é uma pena porque não tem formação, a gente acaba não tendo oportunidade dos meninos mais carentes de ter uma profissão que é tão linda como professor de tênis. Fala, tenista! Estamos aqui para mais um episódio sensacional. Hoje, cara, falar uma coisa para vocês, hein? Para iniciantes, hoje é o episódio. Lembrando que aqui nós falamos de saúde no esporte. Estamos aqui para ajudar você que quer iniciar, que quer melhorar a tua performance e também que não quer ter lesões, tá? Eu sou o Sérgio Rosa, fisioterapeuta do esporte. Estou aqui com o André Lage, meu companheiro de bancada, ortopedista especialista no esporte. André, e aí, cara? Bom, Sérgio, vai lá? Hoje é desafio, hein, cara? É isso aí, mas antes disso, solta a vinheta. Estamos de volta. Hoje nós temos aliás, é um episódio que ele deveria ser o primeiro nosso, né? Porque realmente é para aquele que quer conhecer do tênis, quer iniciar e não sabe como, onde, porquê. Todas essas perguntas, alguém vai responder tudo para você que quer começar nesse esporte, que é o esporte que a gente ama tanto. Estou aqui com o Deilson. Nossa, André. Eu tenho um grande conflito de interesse com ele, então eu não posso falar mal dele, porque ele vai me entregar, porque ele é meu coach, meu treinador. Sim. E sem dúvida, poxa, um treinador que eu não tenho como não continuar nesse esporte sem ele, porque ele mudou até muitas percepções minhas no esporte, melhorou meu jogo. Então, sem dúvida, um cara gabaritado para fazer você iniciante chegar a um estágio competitivo, um estágio aí de um tênis bem forte. Obrigado por ter vindo aí. Puta, André, que prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Estar aqui com vocês no Fala Tenista, um esporte que nós amamos. Faço com muito carinho todos os dias. Que bom que você treina, continue fazendo aula. E joga muito bem tênis, aliás, e gosta muito. A gente não combinou, hein? E gosta muito de tênis, vive o esporte. Ele é apaixonado pelo tênis, gosta de competir, joga torneios, eu tento aula regularmente, gosta de desafios, eu coloco o desafio para eles lá na academia, ele encara todos os alunos e vamos, quem é esse cara aí? Eu vou desafiar ele. E é um cara que gosta do esporte, vive o esporte e estamos aqui para falar de tênis, que bacana. Legal. Obrigado pelo convite, viu? A gente agradece você estar aqui, é um prazer enorme, né? Eu que tenho aí uma parceria um pouco diferente, né? Que a gente cuida dos nossos atletas, né? Para evitar lesões, para tratar as lesões quando tem e também para melhorar a performance. Só explicando um pouquinho aqui, cara, vai ser um jogo de tênis hoje. Jogo de então tênis. A gente vai começar o primeiro set falando de você, cara. Perfeito. Antes disso, João, vamos flipar a moeda. Vai lá. Já que estamos iniciando. Vamos ver. Cara ou coroa? Eu quero coroa. Então cara pra mim. E aí? Eu ganhei. Boa, então a primeira pergunta é do André. Bora lá, André. Eu vou servir nesse primeiro set. Pergunta simples, clara, é o tema do nosso podcast hoje, né? Quero iniciar no tênis. Sim. Como eu começo? Boa pergunta, André. O tênis é um esporte que você, num retângulo grande, né? É um esporte que você tem uma raquete, tem as bolas e você precisa conhecer o tênis de uma forma mais simples possível. A gente reduz a quadra, a gente normalmente coloca umas bolinhas mais leves, podemos começar com a bola vermelha, são 4 categorias de bolas, né? A gente tem a bola vermelha, tem a bola laranja, tem a bola verde e a bola amarela, que é que o aluno já domina o jogo, já domina com a quadra inteira. Bom, ali no quadradinho é legal começar sempre com a bola vermelha, na iniciação. Isso tanto com o aluno, não importa a idade, pode ser uma criança ou um adulto,
de 40, 60, 70 anos, para ter o primeiro contato com o tênis, né? Para ter facilidade em jogar o tênis. Para mim, o tênis, o aluno, ele precisa jogar desde a primeira aula. Trocar bolas, fazer contagem, para ser divertido. A partir disso, ele tem um contato, ele consegue dominar a bola, passar a bola por cima da rede, tem uma troca, você começa a colocar as técnicas, né? Então eu gosto muito de trabalhar a parte tática. Olha, vamos contar 10 bolas, agora vamos tentar acertar próximo da linha de base, da linha do T. Vamos aumentar a quadra, agora 3/4 da quadra. E assim a gente também vai, nesse período, trocando as bolas até chegar na bola amarela, né? Pensando nesse público adulto. E quando eu te conheci, quando eu fui procurar você, eu, lógico, não era iniciante, sim, mas eu tive boas referências suas. E isso é importante para quem quer iniciar, porque hoje a gente tem realmente um problema muito grande entre os vários nichos da educação física, da saúde, enfim, em relação ao profissional. Conta para mim um pouquinho quem é o Deilson, qual a história dele e por que você atingiu esse nível de performance em relação ao tênis, em relação... Você é uma pessoa que joga muito bem, você é uma pessoa que realmente é um professor que o tempo inteiro você está aprendendo e tem desafios, e o tempo inteiro você toma winner, mas ao mesmo tempo você é um cara muito bom na pedagogia do esporte, em entender o que o aluno, a percepção. Como que apareceu o Deilson e como ele hoje é um dos melhores aí, sem dúvida, do Brasil? Bom, primeiro eu comecei o tênis como pegador de bola, isso com 11 anos de idade, na Play Tênis lá do Itaim Bibi, na Leopoldo, né? Hoje não existe mais essa unidade. E ali eu me apaixonei pelo esporte. Eu não conhecia o tênis, meus pais não sabiam o que era tênis, e um amigo chamou, vamos conhecer, vamos lá pra academia, que a gente pega a bola, e a gente naquela época era gorjeta, né? O aluno dava uma gorjeta, e aí foi, porque eu vim de uma família humilde, né, simples, e meus pais trabalhavam, tinham irmãos menores, e eu acabei dessa forma ajudando em casa, Legal. Desde novo. E aí, com isso, eu me apaixonei pelo tênis, não pelo que eu ganhava o dinheiro, do pegando bola. Eu achava que era muito legal jogar o tênis, eu queria jogar muito. E aí, naquela época, a academia era cheia, né, a Leopoldo ali tinha muitos alunos, a gente aprendia a jogar tênis de base quando chovia, praticamente. Tava chovendo, aí os pegadores iam lá experimentando o tênis, batendo bola na chuva, na garoa, quadra molhada, porque não tinha aula, e ficavam brincando lá. E aí, com isso, eu comecei pro paredão. Olha, um bom incentivo para as pessoas que podem praticar mais tênis. O paredão é um ótimo professor. Você tem um pouco de domínio de bola, te dá um ótimo controle, direção, profundidade, você troca... E aí você tenta ganhar da parede, que é impossível. E aí é bacana que você fica se desafiando. E aí foi evoluindo, e aí com 14 anos eu me tornei rebatedor, né? E só te cortando... Pô, paredão é uma coisa que sumiu, né? Sumiu. Isso na época tinha bastante. Lá na Leopoldo tinha uma quadra lá que tinha uma parede, ficava brincando lá, mas não tinha marcação. Uhum. No Sesc, que era próximo, lá no Itaim Bibi, tinha dois paredões com marcação, com a linha marcada da rede, e aí a gente ficava treinando lá, com divisão da quadra, então dava pra treinar cruzada, paralela e saque, tinha referência do quadradinho, tudo da área de saque, então era bem bacana, que dali dava uma boa base para depois praticar na quadra. E como eu tinha pouco tempo de quadra, que eu tinha que ficar pegando bola, estudava de manhã, bom, e essa era uma forma que eu praticava bastante nos meus tempos livres e com os meninos. E aí eu queria melhorar logo, e aí o professor, na época, o Júlio Vargas, pegava a bola para ele, um colombiano, e ele viu que eu já tava jogando, ele viu lá jogando com os moleques na garoa, viu que eu já tava dominando a bola. Ele começou a colocar eu na praticar com os alunos. Então ele dava o treino pros alunos, falava, olha, vai trocar bola com o pegador, agora joga um 7 com o meu aluno. Tenta trocar 10 bolas com o meu aluno. E aí eu fui evoluindo. Legal. E aí com 14 anos, e aí eu comecei a jogar de fato campeonato, viajar bastante, joguei muito. Com 13, 14 anos eu tava jogando muito campeonato, muito tênis. E um nível... já no nível juvenil, eu já consegui chegar perto dos meninos que treinavam desde os 7, 8 anos, e aí eu consegui ter uma evolução muito grande, e aí comecei a jogar campeonato Federação Paulista, e aí fui indo, e viajei por interior de São Paulo, toda a capital, jogar todo final de semana. Era
torneio e trabalho, estudo. Meu tênis era a minha vida ali, aquele momento. Sim. E eu sonhava em ser professor de tênis. Eu nunca sonhei em ser profissional. Eu sonhava em ser professor. Eu achava que aquilo ali era o máximo. Eu vi o professor dando aula, eu ficava com o olho brilhando, ficava pensando, olha como que ele ensina, como ele mostra. E isso eu fui pegando essas referências desde moleque. E aí, fui passando, com 16 anos, aí eu recebi uma grande oportunidade na minha vida, que agradeço ao Glauco Pereira, que hoje é meu chefe novamente. Naquela época, ele montou uma academia e com outro sócio e me convidou para começar a dar aula de tênis lá nessa academia. Foi aí que eu saí da Play Tênis por um período, né? E aí, mas saí como era rebatedor, e ali eu não sentia naquele momento que eu tinha chance de ser professor. Naquele momento, porque tinha os professores tudo mais velhos, experientes, não sabia se eu ia ter chance ou não naquele momento. E eu queria dar aula. E eu larguei a fase de rebatedor e eu fui encarar esse desafio de ser professor. Fui pra uma academia nova, começando do zero, mas olha, o Glauco falou, você vai dar aula sábado e domingo. E eu falei, bom, vou começar. Comecei a aula ali sábado, domingo, você vai estudar, você vai fazer cursos. O Glauco foi um grande incentivador, um cara que me orientou no tênis, é um cara que me colocou ali para, olha, você vai fazer esse curso, você vai fazer isso, vamos viajar. Direcionou, né? Me direcionou, fiz vários workshops, eu viajei, fui para a Colômbia, fui para o Paraguai, fui para Bolívia, a gente foi fazer vários ITFs sul-americanos, que é os cursos mais tops que tem no mundo, né? Uhum. Tem o sul-americano ITF e tem o mundial. E aí eu não fiz o mundial, mas fiz todos esses 3 ITFs aqui no Brasil. E aí teve outro ITF também em São Paulo, em Curitiba. Eu também fiz. Então são cursos que vêm os melhores treinadores do planeta para esse evento, que é durante 4, 5 dias. A gente ficou lá estudando, treinando e praticando o dia todo para a gente ter uma melhor qualificação para a aula dos nossos alunos. Uhum. E eu gosto muito sempre da aula social, do tênis social, do tenista que está começando, do tenista que gosta de competir. E como eu fui um jogador, eu sempre fui um tenista que sempre gostei de competir, eu joguei todas as fases de juvenil até os 18 anos. Aliás, tenho que contar uma historinha bacana. Tinha um torneio de pegador, eu valorizo muito, é uma pena não ter mais pegador de bola hoje, tá? Na Play não tem, e nas outras academias é muito difícil ter, porque não pode ter garotos pequenos, né? Pela lei, a legislação não permite. E é uma pena porque não tem formação, a gente acaba não tendo oportunidade dos meninos mais carentes de ter uma profissão que é tão linda como professor de tênis. E o tenista, para ter um bom nível de jogo, ele precisa começar desde pequeno na quadra. É raros os tenistas, professores que começam já com idade, adulto, formados em educação física, conseguem jogar um bom nível de tênis, né? Então isso dificulta um pouco. Mas, e aí, bom, aí nessa história eu fui campeão de um torneio que eu sonhava e eu nunca consegui. Eu joguei 13, 14, 15, 16, 17. No último ano, porque acaba com 18, né? 17 para 18, um torneio juvenil de pegadores de bola, que tinha no Sesc do Itaim Bibi. Era um torneio super tradicional, que vinha todos os pegadores e jogadores, até juvenil, até moleques que não eram pegadores, filhos de professores que jogavam para jogar esse torneio. Né? Então, e assim, era patrocinado, tinha brinde, na época, era tênis, raquete, a gente ganhava um monte de coisa. Era muito legal. Era um torneio, era o primeiro prêmio que você ganhava, porque os outros torneios nunca teve prêmio, assim, de fato. Era a camiseta do evento e acabou. Sim. E esse tinha um monte de coisa, então foi muito marcante aquilo pra mim. E a partir daquele momento, eu ganhei aquele torneio, isso em março. Em 2000, aí logo em seguida, o Glauco me chamou para começar a dar aula lá na Racket Club, que era na época. Então é isso, aí sou muito grato a ele, e aí começou a história como professor, tá? E aí eu comecei a estudar, e aí, bom, voltando aí na parte de cursos, né, de formação, e aí eu sempre gostei de estudar e continuei jogando. Eu gosto de jogar, eu gosto de treinar. Para mim, professor de tênis, ele tem que ter a prática, porque ele tem que mostrar para o aluno. Como é que eu vou ensinar para você, André, um inside out, se eu não consigo mostrar um inside out para você? Sim. Você já tem um nível de tênis legal e você precisa ter um inside out para ser um jogador efetivo, para jogar mais com o forehand, com a direita, no backhand do teu adversário. Tá? Então, você precisa ter isso forte, porque se você não tiver a ideia de que um inside out ele domina mais do que um backhand cruzado, uma esquerda cruzada, você não vai conseguir subir de nível, sim, né? Então vamos pôr assim, que você é um nível C, né? A gente usa bastante em torneios lá. Nível começa com o iniciante, nível D, aí C, o B e o A.
E aí depois tem a elite, que é o especial, que aí nós já tá falando de terceira a primeira classe, tá? Então que é um nível bem elevado. Então isso eu sempre gostei de treinar, porque eu acho que a parte tática do jogo, ele te dá, e você, quando você entende e joga, você consegue, e o aluno não consegue, você passa a parte técnica. Então você ajusta a parte técnica, um aluno que já joga, que é o teu caso, e aí você consegue introduzir isso e o aluno consegue executar a parte técnica. Legal. É por aí a história, mas tem bastante história pra gente contando. Vocês podem ir perguntando, senão eu vou ficar falando sozinho. Legal, Dê. É o seguinte, queria entender desse atleta social que a gente tá falando, Perfeito. né? Que é o atleta amador, aquela pessoa que é iniciante, né? Que está nos vendo agora. Por onde ela começa? Lógico que ela vai procurar um professor, né? Ela vai para uma academia. Quais são as melhores didáticas para essa pessoa, né? Qual caminho ela deve seguir para começar no tênis? Tá, e falando até nessa parte de iniciação, né, que tem uns cursos muito bons que eu já fiz todos, que é o da CBT, né, que a gente falou dos ITF, que aí fala mais sobre a parte tática juvenil, de jogadores muito elevados, que querem ser pró, então tem muito voltado por isso, e acaba tendo tudo um pouco, mas se percebe que nos cursos da ITF é mais para tenistas, professores que querem treinar tenistas pró. E os cursos da CBT, né, da Confederação Brasileira de Tênis, tem os módulos, né, com A, B, C, D, então começa bem da iniciação, do comecinho, né, e hoje tem você começa a pegar o nível A, né, o módulo A, né, pega da iniciação, o aluno tá começando, que aí vem as bolinhas, né, as coloridas, aí você vai passando de fase. A parte técnica, bem lúdica, você experimenta, deixa o aluno sentir a raquete na bola, né, a bola na raquete, ele bate pertinho mesmo, tocando, né, sentindo, depois você começa ali no quadradinho pertinho, trocando bola. Para mim, o aluno tem que, que eu falei, ele tem que jogar desde a primeira aula, ele tem que trocar a bola, ele tem que bater à direita, ele tem que bater um pouco à esquerda, né, e ele tem que sacar por cima, ele já tem que entender o que é o tênis. E aí você vai colocando isso, vai colocando a parte técnica, porque às vezes você dá experiência para o aluno, às vezes o aluno já viu bastante jogo de tênis, e ele tem uma noção, ele não consegue praticar ali, porque se ele não tem muita ideia, mas você dá a bola, ele começa a fazer, porque ele viu tanto, ele faz assim, praticamente o movimento tá quase lá o que a gente quer para iniciação. E aí você complementa para ele, olha, se você fizer assim, vai sair melhor. Aí o cara faz, nossa, é legal. Porque você já aproveitou que ele consegue. Tá? Então, para mim, o professor ele tem que enxergar a qualidade do aluno, a empunhadura. Começa com a empunhadura, né? Um cumprimento simples. Pô, Sérgio, me cumprimenta aqui, ó. Você dá a raquete para ele, vai cumprimentar assim à direita, a empunhadura da direita. Coisa simples, assim que ele não vai ficar pensando muito. Legal. Porque são muitos detalhes técnicos, se você ficar colocando muito na aula, você desestimula o teu aluno, você tem que estimulá-lo. O cara voltar na próxima aula, né? Eu tenho exemplos de várias alunas. Agora eu tô com uma aluna que começou há 2 meses, né? E ela é bem iniciante, ela nunca viu tênis, o marido joga, e aí ela ficou curiosa para experimentar o tênis, né? Legal. Foi uma experiência. E aí, puta, eu fui lá, falei, eu vou mostrar para ela como que é o tênis. Ela adorou. Aí ontem ela falou, eu preciso aumentar meu horário, quero fazer mais um horário de tênis. Legal. Preciso fazer 2 vezes por semana, que eu preciso aprender, eu preciso jogar com meu marido. Então, essas coisas que é bacana, né? Então, quer dizer, ela gostou do esporte. Por quê? Eu comecei com uma forma tranquila, brincando com ela, e ela ela achou divertido trocar bola. Tem que ser divertido. Não pode ser aquela aula que o aluno... Muito técnico, né? Muito técnico, fala amarrado. O movimento é assim. Aí fica ali do lado, soltando 50 mil bolas, né? Desculpa. Tanta bola, fica soltando que a gente fala drill de bola morta, fica ali mostrando, ó, faz assim. E aí fica muito tempo fazendo aquilo, o aluno... Você passa por aquilo. Mas você primeiro faz o aluno jogar, ele sentir que dá pra jogar. Aí você vai ali, ajusta a parte técnica, fica pertinho, solta umas bolinhas, volta a jogar de novo. Vê se ele conseguiu, não conseguiu, volta. Então você fecha o treino, abre o treino, deixa o treino aberto, que é trocar bolas, e fecha o treino, limpa a parte técnica um pouquinho, e você vai colocando, e aí vai colocando. E não adianta querer colocar tudo. O cara tem que sair jogando. Essa grande diferença do tático e do técnico, né? Porque o tático promove desafio, promove motivação. É o que você falou, né? Trocar 5 bolas hoje. Trocar 5 bolas, 10 bolas, 15 bolas. Agora vamos tentar trocar 5 bolas aqui na cruzada. Não precisa. Você fala, você fica aqui, ó, em diagonal, vamos trocar a bolinha aqui, na direita, forehand, pá. Consegui. Puta, vamos tentar no backhand, será que dá? Vamos, ó, no forehand você conseguiu 10. Se a gente conseguir no backhand 5, ela não conseguiu 5 lá com 2 mãos, pá.
acho que dá pra conseguir 10, vamos tentar, vamos empatar com a direita, e aí vai, e aí passa, e ele vai curtindo o jogo, ele vai achando legal, divertido, vai se mexendo, aí você pensa que não, o aluno tá suando, né, tá fazendo aquele esporte. E normalmente todo mundo começa tênis, né, sério, fala que primeiro mês é terrível, né? Terrível. É igual ir pra musculação. Nossa, primeiro mês da musculação, nossa, dor, desconforto, não entendo os aparelhos. O tênis é só as bolas pra fora, né? O que você falou, né? Faz um monte de drillzão, as bolas tudo saindo da quadra, a pessoa chega em casa, pô, e aí como é que foi? Pô, errei 50 bolas. Eu 50. E aí, se você não consegue fazer o teu aluno jogar, né, quer trocar a bola, ele sentir que tá batendo com você, você rebateu a mesma bola, cara, se ele teve essa sensação, essa experiência... A conexão, né? A conexão, ele vai voltar pra próxima aula, ele vai continuar jogando tênis. E quando pensa que não, ele começou no quadradinho pensando, ele tá 3/4 e tá na linha de base, tá jogando tênis. E é legal, ver você falando assim, parece muito simples, né? Mas talvez um professor de tênis iniciante tenha exatamente essa dificuldade do equilíbrio entre a diversão, de pensar que o esporte tem que ser diversão, tem que ser divertido. E ele tem que aprender. Tem que aprender. Né? Então talvez essa seja a maior dificuldade. Qual que é a dica que você tem de ouro para essa galera? Cara, para mim, primeiro, o professor, pro aluno gostar, o aluno tem que sentir que o professor quer te ensinar, ele quer te passar. Você tem que amar o que você tá fazendo. E para mim, o professor, ele tem que estar ali na quadra, falando, meu, você vai aprender, cara. O aluno, ele entra na quadra, começa e fala, meu, isso aqui eu não vou aprender nunca. E você tem que mostrar pro cara que é fácil, que por mais que não seja teoricamente fácil, mas se torne fácil. O cara sai da quadra, pô, eu jogo tênis. Então faça com amor, com vontade, mostre que é possível, que o aluno possa, respeitando a parte física do aluno, né, que entra muito também o quanto você sente o aluno, e aí eleva muita experiência, né, você não pode pegar um aluno que nunca jogou tênis e pôr o cara começar a correr para cá e para lá, né, porque o cara não tem a formação física pro esporte, ele não tem a aptidão de movimentação, né, de coordenação. Tem alunos que têm super coordenação. Por exemplo, os alunos que, às vezes, tem aluno que jogou futebol a vida toda. O aluno que jogou futebol, ele joga bem tênis. É difícil não jogar bem tênis. É muito louco, porque ele tem muita coordenação de perna. E tênis é perna. Perna, olha. Tênis é perna. Tênis é ajuste o tempo todo. Exato. Quer jogar bem tênis, se mexa, mano. É isso. Ó, que legal. Pra mim é isso. Outra dica de ouro, hein? Pra você. Quer jogar bem tênis, se mexam. Não dá pra jogar tênis parado. É muito interessante, porque outro dia eu tava num campeonato, na verdade era de beach tênis. E aí eu fiz uma postagem no meu Instagram, porque assim, me chamou muita atenção, porque nós tivemos 3 lesões musculares de panturrilha. E aí eu fiz essa postagem. E às vezes as pessoas não têm muita noção de que quanto se usa a perna para deslocamento, para frenagem de movimento, para mudança de direção. Né? Porque são esportes praticados com a mão, com o braço. Com o braço. Só que se usa muito a perna. Porque é a perna que dá o ajuste pro time da bola. E se você não trabalha a perna, você não tem o time, você não tem a distância. Né, o tamanho da raquete, né? Porque tudo que a gente fez, reiniciação, vamos pensar, tudo que a gente fez na vida pegou uma bola, jogou vôlei, futebol, beleza, chuta, mas você pega com a mão. Tudo que você pega é com a mão. Sim. E aí tua mão aumentou, tua extensão da tua mão tá aqui, né? Você tá com a raquete aqui, aí tem o coração da raquete, e aí eu acordo. E aí você vai bater. Você não tem esse espaço. E esse espaço tem um contato ali, por isso que o contato tem que ser pertinho para a pessoa sentir que a mão dele não tá aqui, tá aqui. E aí depois disso é perna. E aí você ensina o aluno a deslocamento. Cara, uma coisa que é bem bacana, a gente ficar focando muito aqui no braço para professor, tá? Foca na perna do aluno. Fazer para ele ajustar base de lado, base neutra, semi-aberto, aberto. E você vai colocando isso aos pouquinhos. Ele vai pegando, você fala, se ficar nessa bola assim, mais de lado, melhor. Né? Porque se você bater essa bola um pouquinho mais de frente, é melhor para esse ângulo, para direção. Porque quando o aluno vai evoluindo, você vai mostrando os caminhos que ficam mais fáceis de jogar. E jogar de direção, porque aí entra a parte tática, né? Às vezes o aluno tá quase de costa e o cara quer cruzar a bola. Não vai rolar, velho. Não é muita força. Aí vem a lesão, porque fica um movimento forçado em cima do quadril. E aí, ô Sérgio, pode me ajudar aqui, pelo amor de Deus. É isso. E aí vai, ô doutor, não tem uma... O que eu posso fazer, doutor? Ele tem uma injeção para resolver meu problema, né? E aí vai. E assim, então, tem várias dicas que a gente pode estar usando na aula, começando sempre pelo bem mais simples. É o beabá ali, brincar de jogar tênis. E aí vai colocando, né? Vai por aí. Legal. E Dê, se a gente for agora tentar individualizar um pouco quem está assistindo, né? Existe diferença entre o iniciante homem e mulher na sua abordagem?
Existe bastante. Porque a mulher, como eu posso falar? A mulher, ela tem uma percepção do jogo, assim, primeiro que fisicamente, a mulher é um pouco mais lenta do que o homem, tá? Sim. Então, o deslocamento é um pouco menor. Então, eu não posso treinar o André, que tem um ótimo preparo físico, que nem eu treino a Flávia, por exemplo. Tô dando exemplo aqui de qualquer pessoa, qualquer mulher. Porque e o mesmo nível de jogo, tá? Eu falo de iniciante. É porque o homem tem uma explosão física melhor, né? De saída, principalmente esse arranque pra frente, né? Formação mesmo muscular. E isso faz com que a mulher, você começa mais na mão a bola. Mais na mão. Você começa a abrir um pouco menos. E o homem, ele é mais afoito, é mais viril. O homem, você pode, quando ele domina a bola, o controle, ele quer um pouco de desafio mais, assim, de físico, correr um pouco mais físico. Então, você pode puxar um pouco mais, desde que ele tenha um preparo razoável, que você veja que o cara tá em forma, né? Se tiver sobrepeso e tal, você tem que dar um segurar. Você tem que ir sentindo. Respiração, olhar do aluno. Se o aluno, ele terminou o ponto, você tá com a bola, você vai lançar, você vê que o aluno olhou pro lado, ele olhou para baixo, aí você dá um tempo, porque o aluno tá cansado. Então, você tem que sentir o fôlego do aluno, da aluna, né? E a mulher é mais tranquila, mais na mão. A aluna gosta mais, vamos contar 10 bolas. A mulher se diverte mais. O aluno, o homem, ele se diverte mais quando ele dá o winner. Puta, você tá lá trocando bola com ele, te passa a bola, você não chega na bola. Nossa, ganhei o ponto. E a mulher, você fala assim, vamos trocar 10 bolas? Ela fica até trocar 10 bolas. Né? E o homem às vezes cansa. O cara não é mais resistente. Mas a mulher mentalmente, elas resistem mais de ficar no ponto ali. Pô, tem que trocar 10 bolas. Você falar pra ela, vamos cruzar aqui 10 bolinhas, tem que acertar. Ela fica até acertar as 10 bolas. Nem que seja a aula inteira. E o homem é difícil. O homem, puta, o cara não consegue. E você falou até da questão do peso, né? Sim. Isso é uma coisa que eu trabalho também com a parte de emagrecimento. E, poxa, quando eu vou indicar um exercício para alguém que está no sobrepeso, é outro raciocínio. E aí até te coloca essa ideia, né? Poxa, alguém que quer usar o tênis como proposta, por exemplo, lógico, de se desenvolver no esporte, mas eu quero fazer uma atividade física e quero emagrecer com isso. Quando você vê alguém que tem o sobrepeso, você muda também o jeito de iniciar esse treino? Se é uma pessoa que está sobrepeso, mas é um cara que está fazendo academia, que tem um condicionamento físico razoável, porque tem pessoas que têm uma resistência boa, porque é sobrepeso, está há anos, né? Está tentando emagrecer, mas o cara, ativo, né? Ativo, o cara faz academia, o cara faz 2, 3 vezes de semana para academia, faz um pouco de musculação, dá para puxar um pouco mais, porque eu consigo trabalhar com mais deslocamento. Aí é questão principalmente do homem, gosta de correr mais. E aí você abre mais o ponto, você faz mais treinos, o iniciante, você faz deslocamentos, ele já controla um pouco, você fala, olha, 2 cruzadas, 2 paralelas, e aí trabalha com bola viva. Cara, gasta caloria. Gasta caloria, né? Aí nós estamos falando de 500, 600 calorias, 700 calorias. Ontem, o Christian, ele treinou com a Lizzie, uma aluna minha. Ontem, cara, eles, em 1h30, cara, deu 1.100 calorias. Uau! Cara, mas aí foi só treino ativo. Aí são alunos que jogam já nível B e A, a mulher joga nível A, ele joga nível B, mas equivalem de troca, principalmente, de volume. Eles batem bastante e se mexem bastante. Deu 1.100 calorias 1h30. Ontem foi incrível, eles muita vontade. E aí foi pilhando, vou dando os treinos, direção, vira, troca a bola. Muda de direção, né? 2 em 1. Às vezes eu participo também, eu gosto sempre de estar participando da aula, participo batendo, fazendo deslocamento. Então já é um nível um pouco mais avançado. Com o nível iniciante, também dá para fazer um 2 em 1, que eu gosto bastante. Lógico, com a bola mais lenta, né? Principalmente, eu fico na parte que é mais difícil de direcionar, eu direciono para eles trocarem. Por exemplo, eles estão trocando ali no meio, na paralela, e eu fico, olha, na terceira bola tua, você vai cruzar para mim. E esse aluno cruza, porque aí eu troco os dois. E eles ficam só na paralela e eu inverto essa bola, porque pra mim é mais simples inverter, porque eu já tenho domínio do jogo. E aí sai muita troca de bola. E isso queima muito. Prepara o físico, o aluno cai encharcado. Soa que, o cara fala, puta, tô cansado. E gostou, e assim, e não percebe. Aí passa 1 hora da aula, o cara acaba a aula, puta, já acabou. E o cara tá cansado, mas porque o cara quer continuar jogando. Então, motiva. E tem alguma assim, algo que você fica em alarme de algum aluno que está iniciando, por exemplo, algo que você vê que aquele aluno tem uma chance de ter uma lesão,
aquele vou ter que ir com mais cuidado, ou vou ter que mudar meu treino porque ele corre o risco de ter alguma situação assim? Você enxerga esse cenário também quando os seus alunos te procuram? Na iniciação, eu não conheço o aluno, eu pergunto o histórico dele, né? Boa. Qual esporte, qual a experiência de esporte que ele já teve, se ele tá fazendo esporte atualmente, ou que seja academia, não seja esporte com bola. Às vezes é a primeira experiência, não tem esporte com bola. Se ele teve algum problema médico, né, de saúde, se o médico, eu tô tudo bem, o coração tá ótimo e tá ok, posso praticar. E aí eu fico um pouco mais tranquilo. Agora, quando vem um senhor, uma senhora, e não tem histórico de esporte, não tem ativação, né, não tá acostumado com esporte, esse aluno eu fico muito centrado em controlar a bola mais na mão dele. Eu evito muito trabalhar deslocamento com o aluno que tá iniciando. Legal. Porque a chance de ter um entorse, né, tropeçar até cair, essa muscular, acontece. No tênis é muito fácil você torcer o tornozelo, né, muitas vezes. Né, então cai, né. Outro dia um aluno caiu, cara, ele caiu de frente, assim. Caraca. Meu, não sei como ele não quebrou o nariz. Ele não sabe lá do lado da minha quadra. Ele falou que não sabe. Quando ele viu, caiu. Tropeçou e caiu. E o cara já joga intermediário, é um nível B, assim. Mas acontece, e aí ele falou que não sabe se tropeçou, provavelmente ele tropeçou, ele nem percebeu, quando ele viu, tá bufo no chão. E ele não conseguiu pôr a mão, eu achei mais incrível isso, eu não sei como ele colocou a mão. Teve reação. E Dê, queria saber o seguinte, cara, a gente tá entrando nessa esfera aí de lesões e tudo mais, a gente tem perfil de atleta, né? Então, pro iniciante, a gente tem aquele perfil do cara que é mais tranquilo, que vai na sua onda, fazer uma vez por semana tá legal, 2 tá legal, e tem aquele outro perfil daquela pessoa que quer velocidade, eu quero aprender rápido, eu quero treinar tênis todos os dias. Como é que você lida com isso? Qual o critério que você usa para indicar quantas vezes por semana que é o ideal para essa pessoa treinar tênis? Para mim, um tenista, se ele quer evoluir com uma certa velocidade, o tenista ele tem que treinar 3 vezes por semana. Que seja uma aula, 2 jogos, que seja 2 aulas, um jogo, ou joga final de semana. Porque se ele mantém isso já pensando que ele já joga, sei lá, 1, 2 anos de tênis, né? Pensando que ele já compete, e aí ele já consegue, para manter o nível para jogo. E aí ele consegue jogar ali 2, 3 vezes por semana, seria o bom, assim, um nível que ele consegue manter e elevando o nível de tênis, né? Um aluno que treina uma vez por semana, ele mantém o jogo. Se é um aluno que está em formação técnica, beleza, vai indo. O iniciante, ok. O iniciante 1 hora por semana, ali ele vai pegando gosto, aí de vez em quando joga com um amigo, começa a brincar, trocar bolas, e aí vai evoluindo com a pesquisa, ele tá jogando mais uma vez, e aí desenvolve. Mas o tenista iniciante, ele quer dar uma boa amp, assim, 6 meses quer estar jogando, 2 vezes por semana, perfeito. Legal. 2 vezes por semana e 1 ano ele tá jogando o campeonato. Tranquilo. Tranquilo de bola. João, segundo set? Vamos pro segundo set? Vamos embora, segundo set. Bora! Vamos abrir o segundo set, então quero abrir assim, cara. Isso tá bem dentro da minha praia, tá? Porque a gente vai falar um pouco de material esportivo e dependendo do material e como se usa, a gente tem lesão, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho das raquetes, né? Como é que você... qual que você acha melhor para iniciante, para pro? Como é que você indica? Se você indica, qual o critério que você usa? Primeiramente, antes da raquete, Sérgio, cara, para mim o mais importante no tênis é o tênis do que a raquete. Legal. Eu tenho raquete, a academia tem raquete, serve para os alunos iniciantes, tá? Tô começando com aluno iniciante. Não tem experiência com tênis. O aluno vem lá com tênis de corrida, que vai fazer academia, ou que vai correr na rua. É um tênis muito instável para jogar tênis, porque ele tem o bico fino, né? Então não dá estabilidade. No tênis tem muito deslocamento lateral, né? E aí pode ter uma torção de tornozelo. Estabilidade de tornozelo. E aí, a primeira coisa que eu indico, cara, compre um tênis. Não precisa comprar raquete, compra um tênis. Só começou a jogar tênis. Essa minha aluna, ela na segunda semana, ela já foi lá com tênis pra jogar tênis. E ainda não comprou raquete. Ela já tem 2 meses. Que legal. Não, ela tá segura e vai aumentar o horário dela, vai ter 2 aulas de aula por semana. Então, isso quer dizer que ela tá gostando do tênis, ela não tem raquete ainda. E eu tô deixando ela experimentar a minha raquete, uma outra. Eu jogo hoje com raquete mais macia, não jogo com uma raquete tão dura, um peso razoável. Talvez eu até falei pra ela que ela pode pegar um peso um pouquinho menor, né? Não usa uma raquete tão pesada, mas é intermediária ali. E aí ela tá gostando da minha raquete, talvez ela até fique com uma parecida com a minha. Então o professor acaba, o que ele usa, o material, e se é um material adequado, não é? Hoje, antes eu jogava com raquete mais pesada, 315 gramas. Hoje minha raquete é 295 gramas. Então uma raquete macia,
Eu dou muita aula, dou aula o dia todo. Hoje eu preferi uma raquete, esses últimos 6 anos, pegar uma raquete mais leve, que eu consiga jogar também, competir, mas que no dia a dia não me incomoda em relação ao braço, tudo, né? E aí ela tá gostando. Então, o tênis, em primeiro lugar, e a raquete... Só voltando um pouquinho no tênis, você pede para comprar 2 pares, um para saibro e um para quadra rápida, ou você pede para comprar o misto? Se é um tenista que vai ter experiência no saibro, hoje eu dou aula para quadra rápida, eu dou aula só na quadra rápida, tá? Então, se é um tenista que só vai jogar na quadra rápida, pode comprar um tênis quadra rápida, ok? Se ele pode ter uma experiência no saibro, né, em algum momento, ou vai jogar, por exemplo, tem alunos que tem condomínio de chácaras no interior que tem que são quadra de saibro, ou vai jogar no clube que é quadra de saibro, não está na academia. Ou vai jogar um outro dia com outro professor na quadra de saibro, fazer aula. E aí, compra ou tênis misto ou de saibro. Tá. Se a pessoa não quer comprar 2 tênis, tá? Eu prefiro até que o tenista compra o tênis de saibro para jogar na quadra rápida que ao contrário. Porque o tênis de quadra rápida para jogar no saibro escorrega muito. Não dá. E o misto, ele beleza. Mas o misto, ele não é tão bom. O misto, eu tenho por experiência, eu uso um tênis que é misto. Hoje, de vez em quando eu vou jogar lá no saibro com os meninos e tal, ele não, mesmo novo, ele não segura tão bem. Ele não segura tão bem. O tênis de saibro, sim, ele é bem diferente, cara, ele trava bem. E o tênis de saibro, no início você sente brecando um pouco ali na quadra dura, né? Mas depois vai que vai tranquilo. E que ele tem um desenho, um formato do solado diferente e tal. Mas é bem interessante, e aí você vai pela quadra que você tá, né? Se ela só tem, se o aluno ou a aluna tem experiência, ele só vai jogar na quadra rápida, por exemplo, tem alunos lá que faz aula comigo na quadra rápida, e no prédio, né, na quadra do prédio tem quadra rápida também. Então só vão jogar na quadra rápida. É incompetente de quadra dura. Boa. E, acho que você deve receber muito essa questão, né? Professor, raquete do Federer. Vou comprar. Perfeito. Bonita, legal. Joguei uma vez. Serve pra mim? Eu tô na segunda semana de treino. Não. Tem a versão mais leve, mas é uma raquete de perfil mais fino. Uma raquete que a gente fala que, na verdade, ela é mais dura, né, batendo, a sensação de que a bola anda menos, então o aluno acaba tendo que fazer mais força para essa bola aí, né, e você precisa ter um movimento mais completo, né, então o tenista social, o iniciante, ele tem que jogar com uma raquete, com uma libragem de corda baixa, com um aro um pouco mais largo, leve, porque que ele tem um movimento curto, ele tem um swing curto, e aí ele consegue dominar melhor a bola, trocar mais bola. Uma raquete dura, do Federer, do Djokovic, né, são raquetes que você precisa ter um movimento mais amplo, né, então um movimento mais completo, né? Então, mesmo tem tenistas que tem um movimento, que jogam bem tênis, que tem um movimento, um swing mais curto, quem usa muito punho, não tem muita alavanca, né? Então, esse tenista, ele precisa jogar com raquete por exemplo, a raquete do Nadal, que era uma raquete que o Nadal jogou a vida toda, é uma raquete macia até. Joguei um período com ela, uma raquete muito boa. E é uma raquete gostosa de jogar, e você não precisa ter um movimento tão longo, né? Um movimento mais curto que vai bem, e muito aluno social usa essa raquete, inclusive, né? Que é uma raquete, a Wilson também tem raquete, bom, tem todas as marcas, né? Pode estar falando aqui de várias marcas, mas todas têm as raquetes mais duras, de pro, né? Mas hoje eles fazem a versão mais leve, mais macia, né? Você pega do Djoko, tem a versão mais leve lá, 285 gramas, e todos eles. Mas essa é uma raquete para iniciante, uma raquete leve, no máximo estourando 300 gramas para homem, para mulher 285, 280, 260 para iniciante. Tá ótimo, vai jogar tênis aí 2 anos com a mesma raquete, tranquilo, antes de pensar em trocar por outra. Aí a gente vai jogando bem tênis, competindo, subiu pro nível A, nível B, tá ali, puta, eu quero uma raquete mais firme, posso jogar uma raquete mais firme? Eu não, eu tenho uma tenista que joga muito bem, que joga nível A, e ela joga com raquete macia e joga muito bem tênis. Eu até, desculpa te atrapalhar, Sérgio, até veio uma questão aí que eu pensei, porque hoje eu atendi um paciente que ele compete Ironman, e a gente tá fazendo o bike fit dele e tudo, e aí eu pensei, existe raquete fit? Por exemplo, eu chegar, um padrão, testar minha empunhadura, testar o peso, testar tudo da raquete para eu falar, essa é a minha raquete, é essa adequada para mim? Ou não existe esse conceito? Porque, então, você tem que ver os tamanhos de gripe, né? Porque aí tem as pessoas tamanho de mão, né? Então você tem um teste que
que é bem simples, né? Você fecha a mão, a empunhadura aqui, tem uma raquete que fecha a mão, e aí você coloca o indicador fechando a mão, e aqui tem que ter uma sobra, tá? E no máximo um dedo, o teu dedo entrando. Eu até prefiro que entre um pouquinho apertado, do que afogou muito, tá muito grosso, esse cabo tá muito, o grip tá muito grosso pra mão. E aí pode dar uma epicondilite, tá? Então é uma dica que tem que olhar a empunhadura, né? Tem alunos que vão lá na loja, compra sem experimentar, não sabe nem a empunhadura. Então isso eu tenho a preocupação de passar pra nós, teu grip é 2, né? Teu grip é 3, grip é 4, né? O teu grip é 1. Depende do tamanho da mão da pessoa. Isso na iniciação. Na iniciação, você vai mostrando pro aluno, olha, esse grip aqui é legal pra você, esse aqui não. Só compra se for desse grip, pode ser essa raquete, essa marca. Tem 3, 4 marcas com mais ou menos peso. Esse perfil de raquete sai pra você, ok. Porque tem alunos que, mesmo na iniciação, o cara já consegue com 2 meses, o cara tá com um movimento mais longo, né? O cara tem... bate solto, não aperta tanto. Por exemplo, isso é uma coisa importante que o tênis social ele começa muito duro, né? Eles têm que ficar estimulando, bate devagar, relaxa a mão, porque isso faz muita diferença e você conseguir alongar mais esse golpe, mostrar a biomecânica correta, ele vai conseguir fazer isso mais fácil. E a raquete, e aí vai depender muito, se ele tem um movimento mais curto, uma raquete mais mole, mais solta, que solta mais a bola, porque vai ajudar ele a jogar, trocar mais bola, acertar mais bola na quadra. Com a raquete do Federer, por exemplo, é muito dura, a bola não sai do lugar, a bola vai ficar na rede, ele aperta muito a raquete. Então vai muito da característica do aluno. Então cada aluno é único. É muito louco isso, né? De dar preparação. Então você tem que enxergar a característica do aluno. Tem alunos que têm facilidade em fazer o loop muito legal, né? Tem alunos que têm muita dificuldade, faz o loop e não termina, para aqui. Tem alunos que não preparam, o cara consegue abrir o punho aqui e fazer assim e lá pra cima. Então vai muito de cada um, e aí você tem que ir ajustando e tentando sempre fazer o fácil, para o aluno continuar trocando bola e você melhorando a técnica com o tempo. Legal. Isso aqui é um podcast que está muito relacionado à saúde, né? Mas isso que ele falou agora, Sérgio, imagina se ele está falando isso sobre a fisioterapia ou sobre a medicina. Ó, você tem que individualizar seu tratamento, tem que perceber o que é interessante, que é simples para o seu paciente aplicar. É a mesma lógica, o conceito é o mesmo. É a mesma, né? Exatamente. E que eu queria que acabou passando, que você falou em termos de encordamento, né? Perfeito. Que para o iniciante uma calibragem mais baixa. Perfeito. Tem uma medida que você acha ideal? O que você pode dizer aí para o iniciante? Eu hoje, e tem vários tipos de corda, né? Tem corda mais simples de nylon, tem o copolímero, que são as cordas mais duras, né? O aluno iniciante é legal ele usar. Se ele usar um copolímero, que é já uma corda dura, que nem a maioria dos pros usam, aí tem que usar uma libragem bem baixa, 40 libras, 42 libras, 45 no máximo. Tá? Agora, se for uma corda de nylon, uma tripa sintética, uma corda mais macia, aí pode dar para 48 libras, 50 libras, tô falando para aluno iniciante. Tá? E mesmo os pro hoje, os tenistas na média, é difícil passar de 50 libras. Tá? Hoje diminuiu muito. Antigamente, na época que eu comecei a jogar tênis, que era a época do Pete Sampras, André Agassi, 90, 91, 95, os caras era normal usar 65 libras. Cara, era muita libra. Era muito dura a raquete. de touro, né? E a cabeça, você pega a raquete do Pete Sampras, era uma cabeça, era 95. Né? Era pequena. O Federer começou na época dele com 95, aí depois, quando ele ficou mais velho, foi pra 97, aí parou aí. Sim. Né? Então, porque a raquete com a cabeça hoje, por exemplo, a maioria das raquetes dos tenistas usam a cabeça 100, por quê? Para gerar mais potência, mais velocidade. Porque o tênis é um esporte hoje mudou muito a velocidade. Demais. Porque a tecnologia de corda, de raquetes, descobriram que a cabeça da raquete um pouco maior era... Quem usava raquete fora do padrão naquela época, era muito louco lembrando aqui, era o André Agassi. Ele usava a cabeça 110. Cabeçona, né? Era oversize, era uma cabeçona. Uma Red lá, laranja, acho que radical na época. E era gigante. E aí o cara, e jogava muito. Não, o Agassi era incrível, eu adorava ele jogando. E tem uma história bem legal que eu e o André conseguimos compartilhar aí com você, né? Acompanhamos bem, que foi a sua lesão, né? Você é um cara que tem muito tempo de tênis e não tinha tido uma lesão. Quer contar um pouquinho pra gente dessa história? Posso contar. Na mudança, não mudança de raquete, mas uma experiência que eu tive, aliás, com a raquete do Federer, esse lançamento que a Carl Wilson fez, um aluno comprou essa 315 gramas, uma raquete firme, um perfil fino, 20 gramas a mais que a minha, parece pouco no tênis, mas quando você bate ali 100 bolas, 200 bolas durante uma hora, sei lá quantas, é bastante. E aí eu tive uma lesão, epicondilite,
bastante chata, porque isso foi em dezembro. E aí e eu fiquei levando, né, tentando do meu jeito, falei, puta, isso aqui vai passar, e o negócio só piorando, né. E aí, por experiência de raquete, corda dura, e meu aluno acostumado com as raquetes, porque ele jogava só pra voltar um pouquinho pra entender esse negócio de raquete, que é complicado a mudança. Sim. E não é que eu mudei, ele chegou lá empolgado, Deilson, comprei a raquete do Federer, eu comprei um par, você vai, já pega uma, vamos bater bola. E o cara bate bola, esse cara treinou pra ser pro, é um colombiano, o Felipe, é um aluno meu até hoje, e eu dou aula pra ele já há 8, 10 anos, o cara joga muito bem tênis. E aí nós fazemos uns puta treinos, uns puta rally de bate-bola e depois um set. É que eu falo tenista raiz, meu. É bate-bola e pau, mano, e play. 8 da noite. 8 da noite, segunda-feira, meu. Depois de... Escuta os gritos lá da fisioterapia, tá? Depois de 12 horas de aula no dia, meu. É mais ou menos isso. Ele chegava assim ainda no consultório e falava, pô, eu fico bem sábado, fico domingo... Pô, mas na terça eu não tô legal. Eu falei, pô, também, velho. O cara faz um puta treino. Puta treino pesado. E aí o cara bate muito intenso e ficamos lá empolgados e pá. Aí teve uma bola que eu bati um backhand. Puta, senti. E aí, cara, depois daquela hora, eu terminei o jogo. E aí, na hora, eu falei, não, é só um desconforto. Porque esse daqui tá quente, né? Sim. É só um desconforto. E segui o jogo. E aí nós vamos jogar o set. E aí eu fui, mano. Aí eu vi que toda hora que eu dava um slice, eu bati um backhand e eu sentia uma dor. Queimar assim, mas vambora. No dia seguinte... Eu cheguei em casa desencanar, beleza, tomei banho, condicionado também, dormi, acordei de manhã. Meu, quando eu vou pegar a chave do carro, eu já senti um negócio esquisito. Chave do carro. Né? Sim, cara. Movimento. Esse movimento pra cima, assim, ô Sérgio, cara, puta, não acreditava. E aí eu, vai, beleza. Tomei uma semana de anti-inflamatório, com o anti-inflamatório foi ótimo. Deu pra dar aula, aí vai. Aí chegou, beleza, isso foi perto do Natal, aí joguei, antes disso, o que piorou a lesão? Isso foi na segunda, no sábado a gente tinha um campeonato de dupla de professores. E aí jogamos 3 jogos, pau. Aliás, a gente acabou sendo campeão, e o Matias, né? O Matias, professor nosso lá também da Play Tênis. A gente foi campeão e eu jogamos 3 jogos, só pegada, né? E aí ainda eu tava à base de remédio. Eu tomei segunda, terça, quarta, até sábado. Domingo, segunda-feira, não aguentava pegar na raquete. Eu dei sorte que aí já era véspera de Natal, não sei o quê. Os alunos viajaram e a gente ficou uma semana descansando. Aí eu voltei, nada de melhorar. E aí vocês, né? O André, eu falei, André, tô com mal, não, vamos fazer um tratamento. O André fez tratamento comigo, o Sérgio com a físio, aí eu apliquei lá o ácido hialurônico e o PRP. E o PRP. O André fez tratamento comigo, cara, me salvou. Hoje eu tava comentando com ele, cara, com o trabalho de físico do Sérgio, que soltou, que fez muito trabalho de soltura, de fortalecimento. Cara, hoje eu jogo tênis normal. E assim, o mais incrível, vocês conseguiram fazer com que eu conseguisse fazer o tratamento e manter as aulas. Eu não parei de dar aula. Esse era o desafio, né? Era o desafio, que era então. Com o André e o Sérgio olhar pra mim assim, como que esse cara vai dar aula o dia inteiro com uma lesão dessa no cotovelo? O André, você fez o ultrassom lá, sumiu? Você é inflamado pra isso, né? É trocar o pneu do carro com o carro andando. Com o carro, né? Isso. E detalhe, viu, galera? Esse cara fica das 6 da manhã até as 10 da noite na quadra todos os dias. Nós estamos falando com um cara aqui que realmente é professor de tênis. É isso, e eu amo o que eu faço, eu gosto, eu tenho o prazer de estar na quadra de tênis e não queria parar. E é muito incrível quando o André, o Sérgio falava, meu, cara, você tem que deixar o horário para fazer a física, hoje dá esse horário. Puta, aí ele dava um jeito na agenda dele, você me atendia muito bem. Agora, quando eu fui fazer a última sessão, as 2, aliás, só precisamos fazer 2, hein, André? Você falou que precisava fazer 3 sessões. Pô, com 2 você resolveu, velho. Parabéns, velho. Fez 2 sessões lá de aplicação, cara. E eu falei pra ele que eu não tô sentindo nada, tô jogando tênis normalmente. Eu bato o backhand com a mão, tá, turma? Ele não me conhece. E aí, que pegava muito pra mim o backhand. Então, eu consegui dar aula, porque pra lançar bola, aqui pro forehand não tinha problema. Agora pro backhand era duro. Eu vou até te falar um conflito que eu tinha na quadra. Porque, assim, eu tava tratando ele e tava jogando contra ele. Aí eu falava, cara, não vou bater no backhand dele. Vou tirar o backhand dele. Às vezes eu ficava puto de tipo... Cara, a bola era pra eu mandar na esquerda dele. Aí você foi lá e... Aí eu, porra, cara... Mandou uma curtinha. Aí eu falei, não, o próximo ponto, não quero nem pensar no tendão. Não quero pensar, é isso mesmo. E você já adiantou minha próxima pergunta. Para o iniciante, backhand com uma mão ou 2? Com o iniciante, como eu trabalho muito com aula adulto, não estou falando aí de 20, 30, 40, 50, 60 anos, eu tenho tem uma aluna com 66 anos que começou a jogar tênis o ano passado. Olha, legal. Nunca jogou tênis na vida, o marido jogava, sempre falou,
E aí mostrou os benefícios. Aí um médico com um aluno falou para ela que o tênis é ótimo para ela, para o cognitivo, né? Para ela ter longevidade. Boa. Puta, ela foi experimentar o tênis e difícil. Com certeza essa aluna é com 2 mãos. Então a mulher na média eu ensino o backhand com 2 mãos. Legal. Homem adulto nem sempre. Tá? Eu dou experiência para o aluno. Eu dou experiência com uma mão e com 2 mãos. O que é melhor? O que eu acho que é melhor? Para mim, das 2 formas funciona. O aluno vai jogar bem tênis com uma mão ou com 2 mãos. É o que é melhor para o aluno. A experiência dele, o que ele sentiu melhor, o que é mais gostoso, o que é mais prazeroso, o que ele acertou mais. Às vezes nem que ele acertou mais, num dia ou no outro, é o que ele mais gostou. Puta, eu curto bater assim com a mão. Puta, não, assim puta, é legal, vai bem. E o homem, principalmente, eu deixo ele experimentar. A mulher nem sempre, porque a mulher tem mais, não tem tanta força no antebraço, principalmente para quem nunca praticou tênis, né? Não teve nenhuma experiência com raquete, e aí tem mais dificuldade em bater backhand com a mão. Normalmente as mulheres aprendem com 2 mãos. Criança sempre com 2 mãos, tá? Então não tem criança ali, começou com 6, 7, 8, 9, 10, 12, com 2 mãos. Backhand com 2 mãos. Domina o esporte, domina já, aí começa a soltar um pouquinho para dar slice, aí tem que soltar para dar slice, aí de repente curtir. Eu já trabalhei garotos pequenos, né? E aí, com 10, 11 anos, eu sonhava em bater igual o Federer. Tem um garoto, o Enzo, que eu dei aula há muitos anos, que o pai dele era, inclusive, André também. Que eu dou aula pro pai dele, pro André, gente boa, amigão hoje. E aí, o filho dele queria bater com uma mão de qualquer jeito. E aí, eu segurando, o moleque com 10, 11, e nada. E o moleque jogando bem com 2 mãos e ele queria bater com uma. E aí, eu peguei um dia que o André não foi, deixou ele lá na aula, e aí eu falei, é hoje que você vai bater com a mão, velho. Mano, o moleque ficou a aula inteira, só esquerda, parecia que era um sonho dele, mano. Mano, ele não quis saber de nada, ele se divertiu. Aí ele chegou, o pai dele, pai, eu só vou bater o backhand com a mão. Acabou a história. O pai dele ficou puto comigo. Bravo, mano. Ele não queria saber, mano. Ele não queria. Cara, o André ficou louco comigo. Cara, eu quase perdi o aluno, quase perdi os 2 alunos, né? Porque o André fazia e o pai. O André falou, pô, que isso, cara? André, cara, entenda, quem vai jogar tênis a vida inteira, você não tá jogando tênis aí com quase 50 anos? Teu filho vai jogar tênis a vida inteira e ele quer jogar tênis com a mão, backhand com a mão. Deixa, cara, ele vê o Federer e fica apaixonado. O cara era fã do. Como é que ele não vai jogar com a mão? Pois é. Hoje o moleque treinou muito, foi treinar na equipe competitiva, porque eu trabalho com essa formação, ele foi treinar na equipe competitiva. Hoje o moleque tá nos Estados Unidos jogando, ganha bolsa com tênis universitário, que bate backhand com a mão. Chegou lá e ele é diferente, porque 90% dos moleques com 2 mãos, ele tá lá com a mão assim. Ele é o diferente da turma, o pessoal adora ele. O Enzo hoje tá jogando muito tênis, e é isso. Então são experiências que a gente teve aí nesse período de formação de tanto de garotos ou de adulto, que mais meu forte mesmo sempre foi mais adulto. Tá? E já que a gente tá começando a falar um pouquinho de competição, de um treino mais intenso, produtivo, vamos pro terceiro set? Terceiro set, bora. Tá com você a bola. Então vamos lá. Qual o momento que o iniciante ele vira um competidor? Que você vai colocar, por exemplo, no primeiro campeonato, vai colocar em uma sequência de jogos, você sente que, poxa, mudou, não é mais iniciante. Agora esse aqui eu vou começar a seguir um outro tipo de treino para ele. De treino para ele. Boa pergunta. O iniciante, você nas aulas, você vai colocando desafios para ele de contagem, direção, profundidade, né? E aí você começa a introduzir os efeitos, o spin, o slice, ele vai entendendo como é que tem que fazer. Às vezes ele bate com o spin desde o começo, forma que você vai mostrando o movimento, já tá batendo com o spin sem saber que é o top spin. E aí a partir disso que ele já tem um controle, ele domina o saque, ele já consegue sacar e pôr o saque em quadra. E aí você começa, olha, vamos jogar uns pontos. E aí você, professor, aluno, ponto, vai, valendo. Aí você começa a mostrar para ele a contagem, né? Porque o tênis tem aquele lance da contagem, para iniciante é complicado, 15, 30, 40, por que não 45? Muito louco isso, mas ele vai acostumando, aí iguais, aí agora tem torneios que é com no-ed, né, vantagem ou no-ed, bom, e aí ele vai seguindo, aí ele vai sentindo você vai sentindo que ele consegue já trocar bola, que ele direciona um pouquinho, que ele já jogou na direita, ele sabe que ele tem que jogar na esquerda do cara lá, então se ele sacou na direita, ele jogar na esquerda, a chance daquele cara não chegar na bola ou errar é maior. E aí você começa a sentir que ele gostou do jogo, de jogar. E aí você fala, vamos fazer uma experiência com
num torneio. Aí ele, puta, não sei o que e tal. Aí beleza, eu falo assim, puta, não, ele no momento ele não quis. Às vezes a primeira abordagem o cara fica meio assim, puta, será que eu não consigo jogar? Acho que não vai dar jogar. Aí eu, puta, tem uma clínica. Aí eu, puta, ofereço a clínica. Vamos fazer uma clínica, né? A gente tá fazendo a Benzeline agora, a clínica e tal. E aí vamos fazer nossa clínica, vamos fazer a clínica do Play Tênis, né? Que a gente faz bastante lá. E aí vamos lá. E aí o aluno tem experiência por quê? Aí ele vai começar a jogar na clínica. Tem clínicas que a gente faz com um torneio de dupla, que acaba com isso ou não, né? Depende do formato e tal. Mas o cara vai ter experiência de jogar, de competir, pelo menos os pontos ali, com outros alunos, né? Principalmente estou falando de aula individual, né? Às vezes ele não tem experiência com outros, né? E aí eu começo a pôr ele para jogar com esses alunos ali, competir com ele, com uma turma de 6 alunos, 8, né? E aí depende de quanto tem na clínica. E aí você depois convida esse aluno, que eu gosto, eu faço muito isso. Eu pego esse aluno iniciante, ou nível avançado, com o teu caso, André. Você quer vir jogar com o meu aluno tal dia? Vamos marcar um joguinho? Vocês vão ter o mesmo nível. E aí eu tenho a preocupação, sempre, de colocar que case o nível de jogo. Né? Que os dois tenham mais ou menos o mesmo tempo de tênis, ou que não seja o mesmo tempo de tênis, mas que esteja o mesmo nível técnico, né? De direção, de controle. É igual, né? Porque é igual para ser competitivo. Porque eu vou treinar eles, e aí eu não vou falar, olha, vocês vão treinar juntos. E aí depois falo, ele já tem experiência comigo de jogo, de contagem, tudo. Eu falo, agora vocês vão jogar um set. Ele olha pra mim assim, assustado. Não, a gente vai jogar? Vocês vão jogar, vocês treinaram. Agora vocês estão prontos pra jogar. Exato. E aí você põe o cara pra jogar. E aí vai jogar. Não, fiquem tranquilos. Eu vou estar aqui, eu vou estar ajudando vocês. Eu vou ajudando, vou esclarecendo, vou ajudando a marcar a contagem. Porque o aluno tá iniciando. Então isso não é contagem, ele se perde no lado, esquece a contagem, e aí você tá lá orientando, vai orientando, e dando sempre perguntando. Eu gosto muito de perguntar para os alunos o que eles sentem, o que tá acontecendo, quanto tá na aula, pô, o que você tá sentindo? Como é que tá aí? Tem alguma dúvida? Pergunta. E eu exploro muito porque eu quero que eles falem, porque grava mais. Às vezes eu pergunto uma coisa que eu já falei, de parte técnica, por exemplo, parte tática, pra ver se ele gravou. Que às vezes, 20% só eu falo tanto, às vezes, na aula, que eu sei que o aluno vai gravar no máximo 20% do que eu falei, certo? Que é muito objetivo. Então, quando tem muita parte tática e técnica, às vezes você mistura um pouquinho, e aí o cara, o que é isso aqui? E aí você pega, e aí pergunta pro cara, de novo. E aí ele vai, se ele me respondeu certo, puta, perfeito, ele aprendeu isso já estamos livre. E assim vai seguindo. E aí o cara joga, e ele joga com um cara. Pode ser uma experiência ótima para um, ou para os dois, ou para os dois foi horrível. Normalmente para um é bom, porque quando quem ganha é bom. Quem ganha sempre é bom. Sempre é bom. E esse cara tem uma boa chance de jogar o próximo campeonato. Boa. Tá? E eu estimulo muito a jogar. O que é mais fácil, homem ou mulher jogar campeonato? Para mim é mais fácil mulher. Mulher, ela se expõe mais ao desafio. É o desafio. E que nem o lance da contagem que eu falei no início da nossa conversa, de vamos trocar 10 bolas, ela fica até trocar 10 bolas, né? E aí você consegue pôr, né? Eu tenho um caso, por exemplo, eu tenho a Fernanda que joga muito bem tênis hoje. Começou comigo há 6 anos atrás, iniciante, levou a filha pra jogar tênis, e aí ela ficava sentada lá olhando, assistindo a filha dela. Fernanda, vamos experimentar o tênis? Você não quer fazer uma aula? Aí um dia, eu fiquei vaga, a próxima aula não foi, tava livre, eu falei, vem experimentar o tênis, joga. Ai, Deus, não, eu tô sem tênis, tô com tênis aqui que eu fiz uma caminhada. Não, vai com esse mesmo, não tem problema. Você vai experimentar o tênis, bate uma bolinha comigo. E aí a experiência de jogar tênis. A partir desse dia ela largou mais. Joga tênis aí 3, 4 vezes por semana, joga campeonato, que nós falando em campeonato, compete, faz as clínicas, e é por isso que aí tá subindo já pro nível A, que eu falei pra ela que o ano que vem era nível A. Que legal, cara. Muito bom. Tem nesse tempo todo aí, algum atleta já te surpreendeu, assim, que você fala assim, cara, esse cara é iniciante, poxa, ele foi pro campeonato e bateu o campeão. Tem uma aluna muito especial, a Ana. A Ana, cara, ela jogou o campeonato, cara, e ela acabou, no final ela foi vice, tá? Ela foi de primeira experiência. Primeiro campeonato? Primeiro campeonato. Show. Ela jogou a semifinal, cara, que ela teve câimbra, eu achei que ela ia desmaiar. Ela ficou 3 horas com a menina jogando, e aí cara, num sol, e assim, cara, surreal. E ela jogando e com a vontade, ela sonhava com o troféu. Ela viu aquele troféu, ela achou o máximo. E ela lutou muito. E jeito simples, colocava o saque assim, só empurradinho, e troca a bola, e passando a bola. Eu falei, Ana, passa a bola pro outro lado e espera a menina errar. Calma. Tenha calma em todo ponto. E ela lutou muito, ganhou esse tie break, foi de 7-5 no tie break, 8-8, lá o torneio nosso a gente faz até 9. E aí ela chegou 8-8, 3 horas de jogo, não acabava o jogo, meu, surreal.
E aí elas trocavam, cada ponta era 20 bolas, mano. Devagarzinho as duas. Caramba. Não acabava, atrasou o torneio inteiro. É muito bom. Aí ela conseguiu ser vice-campeã. Na final ela não tinha condição, mas sabe o que ela falou quando acabou o jogo? Deus, eu tenho meu troféu. Ela não queria saber o que estava escrito no troféu. Ela queria levar o troféu pra casa. Então isso me surpreendeu muito. Iniciante, primeiro torneio da vida dela. Que legal, Foi muito bacana. Tem várias histórias. Aí você tá falando de um iniciante, mas tem também alunos que conseguiram subir de iniciante para B e ganhar o nível B. Uau. E isso também é bacana. Tem alunos que jogam A faz muito tempo e nunca ganharam o torneio, e aí vamos trabalhar que você vai ganhar. Eu tô com um aluno agora que ele era 4ª classe, jogou muito bem juvenil, parou muitos anos, e aí voltou a treinar comigo há 6, 7 anos atrás, o Daniel. Hoje o cara é 1ª classe na Federação Paulista de Tênis. Que legal. Então o cara treina firme, treina no Clube Pinheiros, treina comigo lá na Play Tênis. E o cara treina e compete, vamos trabalhando, 4ª, 3ª, 2ª. Final do ano passado, agora, consegui, sou 1ª classe. Legal. O mérito dele. Então é isso, é competição. Então a gente tem trabalho de tudo, tem todo o público de níveis de jogadores, né? Todo nível de tenista social, né? Mas são tenistas que jogam bem. E aí com esses caras que eu treino, que eu não tenho muito tempo, tem alunos que jogam bem, como o Thiago, o Felipe, que a gente comentou da raquete dura, que eu machuquei meu braço. São caras que eu treino, o André que eu treino, que eu bato bola. O André bate muito firme. O André joga muito. Você vai me treinar ainda, viu? Vou treinar, com todo prazer. O André, ele bate full western, empunhadura, turma. Quem conhece tênis aí tá acostumado, é empunhadura virada, tipo caixa 9, assim, que jogou ontem a final quase ganhou, hein, André? Ele e o Ben Shelton, foi bem legal a final, aliás, fiquei até quase meia-noite para acabar aquele jogo. Então é isso, são experiências que a gente vai contando aqui, tem muita experiência pra falar. Cara, muito legal, né? A gente tá falando de competitividade, né? Isso. A gente vive no mundo competitivo, né? Sim. O esporte não é diferente, né, cara? Não é diferente. E é muito legal quando a gente vê isso, que a gente começou com a história aqui da brincadeira, do lúdico, e estamos chegando no nível de competição, né, cara? Isso é muito bacana. E eu queria entender o seguinte, o tênis ele tem vários aspectos, a gente falou do aspecto físico, do técnico, e o mental, cara? Como é que você trabalha os seus atletas no mental? O mental é um negócio muito louco que eu trabalho particularmente muito comigo, né? Como eu sempre joguei, competi muito, eu fiquei durante 10 anos sem jogar. E é muito louco você falando isso do lado mental, que aí eu passo para meus alunos até, e depois dessas... há uns anos atrás eu voltei a jogar, competir, né? Agora esse ano pra cá eu não joguei torneios, né? Mas gosto de sempre estar jogando setinho, batendo a bola. E aí eu voltei a jogar e eu jogo na especial, né? Que é 3ª, 1ª classe. Inclusive o Glauco faz os torneios lá com a gente. O professor gosta com os caras que jogam muito bem, que jogou já com Gira Cossati, que já jogou juvenil, muito bom. Os caras até jovens, né? Puta, eu vou fazer 45 anos, aliás, semana que vem. Opa! Parabéns! E aí os caras, e eu tinha um desafio comigo, né? E um desafio, cara, eu faço uns negócios assim, que do nada, puta, eu errei essa bola, errei aquilo. E aí, tudo que eu faço, que eu sinto, que eu poderia ter feito melhor ou não, eu tiro essa experiência comigo e eu passo para os alunos, de ponto positivo e negativo, né? O que eu faço, cometo erro, assim, cara, que essa tática podia ser assim, eu fiz isso diferente. E aí, inclusive, pensando nesses torneios, quando eu voltei a jogar, eu ganhei o torneio, eu perdi um torneio. O primeiro que eu joguei, eu voltei a jogar, treinei muito. Cheguei na final, perdi a final por lesão na posterior da coxa. De fadiga de arrebentar. Eu joguei a final, o cara morto. Beleza. Joguei o segundo, perdi na final também. E aí eu perdi na academia lá, inclusive. Afinal, esse torneio seria lá na Play da Granja. E aí não aconteceu porque choveu, eles marcaram lá Play Tênis. E aí nesse dia eu perdi no lado mental. Levei minha mãe, meu pai, minhas irmãs, tudo. Todo mundo quis ir lá, uns 20 alunos, cara, tava lotado, parecia um estádio. Torcida organizada. Torcida organizada. E aí eu ganhei perdi o primeiro set, 6-4, ganhei o segundo 6-3, fiz 6-3 no tie-break, o super era um super até 10. Cara, e aí nesse momento eu já comecei a pensar que eu ia pra churrascaria, que eu ia curtir com a família, que nós já combinado que essa... Eu pensei na frente e o tênis ele não perdoa. Não. E o cara virou 10-7. Eu perdi esse jogo, perdi essa final. Caraca. Eu fiquei arrasado. Porque eu perdi pra mim mesmo. Eu comecei a arrumar as bolas, e quando eu quis voltar, e quando o cara empatou 8-8 ali... Não dava. Né, que eu cheguei a 8-8, ele fez 8-7, eu empatei 8-8, cara, vamos. Mas eu não consegui
jogar bem. Eu joguei travado. Que eu fiquei, puta... Aí eu fiquei, não consegui naquele momento... Cara, como é que você deixou o cara voltar pro jogo? Pensando E eu errei 2 bolas assim, mas sozinho, porque eu já tava pensando lá na frente. Eu saí da quadra. Eu saí da bola. E cada tênis, turma, cada bola, cada ponto é um ponto. Você ganhou ou perdeu, você tem 10 segundos pra curtir esse ponto ou desistir daquele ponto. Boa. Depois você tem, porque ali o processo de saque, 25 segundos. Você tem 10 segundos ali pra você curtir ou pensar no que você fez e depois pensar pra frente. Esquecer, mesmo você tenha ganhado, dado um winner, puta voleio, qualquer coisa, smash, cravou o ponto. Esse esquece. Próximo ponto que vale. Porque isso que vai fazer a diferença no final do jogo. Pra você ter confiança no momento importante e você acreditar que você pode acertar. Porque se você pensar, não vai executar o que você vai errar, você vai errar. Se você pensar que você vai errar, esquece. Você tem que pensar sempre que acredita que vai dar certo. Vontade, acredita que vai dar certo. Basicamente é você pensar que vai ganhar. E aí, para finalizar a história de mental, né? Continuei trabalhando, não desisti. Eu prometi para mim mesmo que eu ia ganhar esse torneio. E eu falei pro Glau, eu vou ganhar teu torneio. E aí joguei o seguinte, fui campeão. Olá. Fui campeão lá na Granja, consegui ganhar, tô lá meu troféu muito orgulhoso. Promessa cumprida. E esse troféu, o de vice, minha mãe que pegou, porque eu não quis saber dele, e minha mãe levou pra casa dela, engraçado. Mano, eu fiquei muito bravo esse dia, porque era um jogo ganhável, aí eu tava com o jogo na mão, e eu joguei mal o jogo inteiro, foi um jogo, cara, horrível. Eu joguei com um cara nascer muito mais difícil pra mim, tá? Tecnicamente falando, o cara é um professor muito bom, e aí afinal eu joguei com um cara que é tenista social que joga bem, jogou juvenil, mas não é professor. E dava pra ter ganho, eu sabia que dava pra ganhar, bom, aí perdi. E esse cara, e a final que eu joguei, né, com um cara lá que é um super amigo meu e tal, e aí a gente jogamos um belo tênis, jogamos muito tênis, eu joguei muito focado. E dessa vez tava com a família, só minha esposa e minhas filhas. Mas eu joguei tranquilo ponto a ponto, mas não foi, é que não foi, aquele dia foi diferente. Sim. E eu tava muito focado que eu ia conquistar e consegui conquistar, e sem lesão, porque aí eu cuidei também da parte física nesse período. Eu treinei um pouco mais, fiz bastante agachamento, trabalhei bastante perna, porque eu sabia que é uma coisa que eu tenho que trabalhar bastante para competir, né, posterior da coxa. Aqui é o que mais pega para mim. Eu tive essa primeira lesão, porque essa aqui foi lesão muscular que eu fiquei quieto 2 semanas e melhorou. Aí, mas essa aqui, a do pencudilite, se não fosse vocês, que até hoje eu tava ruim. Essa aqui foi lesão séria. A que eu tive foi fadiga, estresse muscular, e aí eu sabia que se ficasse quieto ia melhorando. Agora, mas eu trabalhei isso aí, cara, joguei o torneio perfeito. Pronto. Ganhei, fui campeão, tá lá. E eu tenho esse troféu com muito orgulho, as fotos, todo mundo tá na rede social, tá tudo certo. Bê, você falou que o seu sonho era ser professor de tênis, né? Isso. Pô, você realizou o seu sonho. Aliás, é um excelente professor, né? Sim, pô. Só temos grandes referências, inclusive uma aqui. Com certeza. Né? Com certeza. Obrigado. Cara, sou testemunha. Você ainda tem algum sonho dentro do tênis? Ou qual o seu maior sonho hoje dentro do tênis? Puta, cara, meu sonho eu gostaria muito de começar a viajar um pouco pro circuito, para conhecer torneio, viajar, por exemplo, o torneio de Roma, que eu acho um negócio fantástico, né? E o Master 1000 de Roma, eu acho aquele negócio, aquela quadra que cara, que você praticamente desce, né? Um estágio dentro da quadra. Exato. Tipo assim, você entra por cima, praticamente. Parece que é enterrada a quadra, é muito louco. E eu vi conhecer, assisti um grande slam que eu não tinha oportunidade. Eu tive a possibilidade de ir na Olimpíadas, eu fui assistir, vi grandes jogadores jogando Olimpíadas, achei o máximo no Rio de Janeiro. E aí eu vi todos os Brasil Open que tinha aqui em São Paulo. Fui no Rio Open onde eu passei esse ano, né? Agora, fui lá assistir, achei o máximo. Gosto de ver os jogadores treinando. Aliás, foi no Rio. Ele vai no torneio, ele fala mais do treino que ele assiste do que do jogo. Sim. Que é a praia dele. Que é a praia. E inclusive que os caras treinam, eu gosto de passar pra vocês. Pois é. Os alunos que jogam bem, no caso do André, os treinos que os caras fazem lá, eu vi lá o Zverev treinando, cara. Fiquei lá 2 horas vendo o Zverev treinando. Falei, André, a gente vai treinar aqui, não foi não, André? Foi. Pô, vamos treinar essa parte, tá? Que é esse backhand do Zverev, ele faz muito essa bola. Lógico que não cheguei nem perto do Zverev. Ok, mas treinou a situação. E quando ele mata um ponto assim, com a esquerda do Zverev, fala aí, André, é tua esquerda do Zverev aí, ó. Então, os sonhos são viver o tênis. Eu gosto muito de assistir jogo de tênis. Legal. Eu curto, eu vejo na TV. Ontem eu cheguei em casa às 9h30. Cara, tava rolando o jogo do Shelton. Eu falei, eu vou assistir esse jogo. E aí fui, cara, aí foi pro terceiro, aí o Caixa Nova ganhou o primeiro ali, falei, eu vou assistir o segundo.
Vai ser 2-0. Meu, e tava tão bom o jogo, aí o Shelton ganhou o segundo set. Cara, não vou dormir. Eu fiquei pilhado, eu não tenho sono. Eu não ia conseguir desligar a televisão e dormir. E a mulher foi dormir, quando eu cheguei no quarto, ela tava dormindo faz tempo, né? Eu fiquei lá na sala assistindo. Então a gente gosta, e esses são sonhos de tênis, e trabalhar com tênis. Eu não penso em trabalhar com outra coisa. Eu gosto de dar aula de tênis. É um negócio que, cara, eu curto estar na quadra. É prazer estar na quadra. Eu não tenho problema nenhum. Às vezes eu fico lá 12 horas, 14 horas na quadra dando aula. No dia, cara, eu consigo. E da primeira à última aula, eu tento trabalhar com a mesma intensidade. Porque o aluno que tá lá na primeira aula, lá, ele não quer saber se eu dormi 10 a 11 horas da noite. E o último também não quer saber que eu dei aula o dia inteiro. O cara quer ter aula dele. Isso é muito bom. Isso que ele falou, eu penso muito nas minhas consultas, né? Às vezes, né, Sérgio, pô, a gente trabalhando, as empresas, tudo. Aí às vezes eu coloco isso na minha cabeça. Pô, primeiro ao último paciente, a minha energia que eu tenho que entregar, ela tem que ser a mesma para todos. Concordo. Independente de problemas, de hábitos, do que aconteceu no dia seguinte, ou está acontecendo no dia, a minha entrega tem que ser total para todos que eu vou atender hoje. E é exatamente o que eu dei. Compartilho desse. Aliás, foi o que eu senti de vocês dois com o meu tratamento, né? Eu fui no teu consultório lá, cara, você me explicou tudo o que acontece, mostrou por imagem o tratamento, o que ia fazer, né? A aplicação, mostrou lá, a menina colheu o sangue, fez tudo. Cara, um negócio incrível. O teu profissionalismo, André, a tua clínica lá, toda a estrutura que tem é um negócio incrível. Aquilo ali, eu acho, cara, eu achei o máximo, falando sério, um negócio lindo. Todas as meninas, desde a recepção, as enfermeiras, pô, te ajudando lá, tudo com o maior carinho, sabe? Vem aqui, de tal, puta, foi muito legal. O Sérgio, a tua equipe também muito boa, o Matheus, o Matheus, o Bruno, pô, pelo amor de Deus, os meninos são espetaculares. Então, me trataram muito bem, vamos fazer assim, pô, faz assim. Cara, você tá na quadra, ativa a tua musculatura, não começa a dar aula sem ativar, sabe? Puta orientação, você falou, e o André... O Matheus reforçaram isso. Puta, faz mesmo, cara. Faz que, puta, você tem que ativar o tríceps, o ombro, as costas, tudo. E, cara, aí dando muito certo. No entanto que agora eu tô jogando sem dor. Boa. Que bom, graças a vocês. E é só complementando um outro que é sonho, que é um sonho realizável, né? Que hoje, até pela lesão, mas eu gosto de jogar torneios, eu quero voltar a jogar torneios. Boa. E eu vou jogar torneios da ITF, tá? Que é uns torneios que tem pelo Brasil inteiro. Olá. E isso é uma coisa que eu quero, está nos meus planos, jogar um ITF. Que é um torneio gostoso. E viajar jogando. Cara, isso legal. Dá pra você viajar até pra fora do Brasil. Outro dia teve no Chile, uma etapa no Chile. Vamos de equipe médica. Exato, cara. Isso é bacana, é gostoso. E aí teve em Goiânia outro dia, 2 amigos meus foram lá, inclusive um deles foi campeão, o outro foi vice de dupla, então, que professores também. E eles estão se divertindo lá, jogando e tal, mas também tem um lado profissional, né? É que é muito louco. É que também, aí você também precisa abrir um pouco mão de aulas, aí eu preciso arrumar um esquema que na semana que eu tô viajando, deixar um professor legal pra estar no meu lugar e eu seguir viagem pra jogar campeonato. Que essa experiência de troca, eu gosto mais dessa troca, porque você vai em torneios, que eu fiz questão no passado, eu vou lá no Rio ver os caras treinarem, jogarem. Porque eu quero ter essa experiência, é que nem quando eu vou nos workshops. Eu fui pra Colômbia fazer um workshop, né, eu tava com o Leandro lá, um professor, foi eu e ele da Play Tennis só, lá em Bogotá, e cara, eu levei a raquete, o Leandro, a gente vai treinar lá, velho, não vou ficar só sentado assistindo, porque ficar parado olhando só, ver os caras treinando não dá. Sabe o que eu fiz? Quando toda vez que precisava de voluntário, eu descia pra quadra. Eu fiz todas as experiências possíveis na quadra com os caras. Nossa, sensacional. E eu fui lá com as mulheres, a mulher lá do Canadá, o cara lá da Europa, lá da Alemanha, um alemão lá dando treino, o cara falando no lado, falei, eu tenho que entender esse treino aqui. O alemão. Não, o alemão não dava. Aí eu tirei o tradutor, que aí tava em português, ou tava em espanhol, no caso lá na Colômbia, você colocou deixar em espanhol, que aí dá pra entender, em espanhol eu entendo bem. E aí, só que quando você entra na quadra, você tem que tirar, porque negócio com aquele aparelhinho aqui, negócio do fone novelo, tirar aquele negócio, né? Cara, o cara falando, aí quando ele gesticulou, aí eu entendi. Boa. Falando só, mas eu prestar atenção que ele tá mostrando, velho. Porque a comunicação universal do tênis, né? Normalmente o tenista gosta de mostrar, de fazer, né? E os caras jogam bem, os caras mostram, né? Assim, tal. Vamos fazer esse exercício. E isso me dá muito prazer. De estar na quadra, tá jogando e tá tendo experiência. Eu tive uma experiência muito boa também, só pra gente falar de experiência positivas, né? A gente o Glauco faz bastante também cursos para professores, né? Que eu faço questão de participar de todos, lógico. E eu tive várias experiências de estar na quadra com ele, com a equipe técnica, mostrando os exercícios.
Eu gosto de estar ali na parte de apresentação mesmo, não tem problema nenhum. Eu tava lá com 140 professores, 150, não lembro agora exatamente quantos. Lotada a academia, um monte de professor. Aí o Glauco falou pra mim assim, Deilson, você tá pronto? Que aí tava lá quem? O Ricardo Melo, tinha acabado de jogar profissional, Olha, o Glauco levou ele lá pra falar da experiência dele como tenista profissional, o que ele trabalha lá em Campinas, ele é de Campinas hoje, né? E que ele tá trabalhando com os alunos que querem ser pró e tá desenvolvendo tênis lá. E aí eu tive a experiência de bater bola com ele. O Glauco tive o privilégio, eu estava em 6 professores, né? E ele falou, Deus, você tá pronto? Eu falei, tô. E nessa a experiência de jogar. Por isso que jogar bem, o professor tem que praticar, porque quando ele tem a possibilidade de mostrar alguma coisa, ou ter o prazer de bater com um cara que foi top 50 do mundo, porra. Cara, e você fala assim, é você, velho, é eu. E assim, eu tinha que mostrar que eu tinha capacidade de trocar bola com o cara, sem errar. Eu fiz um puta bate-bola com ele. Os caras falaram, pô, você joga muito. Tipo assim, eu fiquei impressionado. Até comigo, né? Não, até comigo. Eu falei, pô, sério, não, puta. Não, aí pegou, chegou uma hora, a bola ficou mais curta, eu dei uma puta cruzada. Bum! Aí o Ricardo falou assim, pô, ele gosta de competir, né? Valeu. O Ricardo não ia perder a chance de dar um mini em você, velho. No mesmo bate-bola. Exato. Ele falou, pô, se eu soubesse, tinha chamado pro 7. Eu falei, não, aí é mais diferente. Aí foi complicado. É então, aquela frase, né, cara? A gente é tamanho do desafio que a gente aceita. É isso, Sensacional. Cara. Então é isso que a gente leva e a gente passa a experiência de jogo para os alunos, para a quadra, e aí tem o entendimento de os níveis, para saber que, por isso eu te falei, desde a iniciação até o nível de competição eu trabalho tranquilamente. Boa. Com o aluno adulto. Bola. Aquela pergunta. Para finalizar nosso programa, acho que aliás a gente poderia, né, estender aqui a madrugada inteira, né? Esse bate-papo gostoso. A gente tem uma pergunta que todo fala tenista, que é bem clássica. E é uma pergunta ousada, dependendo do que você responder. Qual golpe que você executa, que é o que você acha melhor dentro de forehand, slice, smash, saque e voleio? Qual desses 5 você fala, pô, se eu pegar essa bola em cheio é ponto meu? Não, com certeza meu ponto forte é o forehand cruzado. Esse é o meu ganha-pão. Eu sou canhoto, tá? A turma que não me conhece. E minha bola, essa bola aqui, hoje tá mais difícil até porque hoje os tenistas batem, na minha época quando era mais juvenil, quando era 20 anos, tal, ali até os 28 que eu joguei firme, depois eu dei uma diminuída, fiquei uns 10 anos e voltei a jogar uns 7 anos atrás bastante de novo. O forehand cruzado, porque eu pegava muito back, principalmente os tenistas que batem com 2 mãos, tinha muita dificuldade, principalmente essa bola mais alta. Hoje, com os caras batendo com 2 mãos, eu precisei dar uma melhorada, e aí eu faço muito uma jogada que eu aprendi vendo o Nadal fazendo. Aliás, vi o Nadal algumas vezes jogando, assim, de perto. Eu achava uma bola dele sensacional, por ser canhoto. Aí você pega umas referências do canhoto. Sim. Essa invertida, o Nadal é o cara que sempre cruzou muito a bola. E aí, quando foi passando a carreira, ele começou a ter no que também evoluir tecnicamente para poder mexer os caras, porque os caras estavam marcando muito a jogada dele. E aí os caras estavam montando muito na bola dele, até por fato do backhand com 2 mãos é muito, muito sólido. Hoje os caras, você vê a tua esquerda, André, é muito boa, entra muito na bola. E aí, às vezes, a gente toma um contrapé e aí a gente deixa muito o lado esquerdo aberto, deixava, né? Não dá pra deixar tanto. E aí a invertida na paralela. Então abre o ponto na cruzada, e aí eu melhorei muito essa passada, entrar mais com o pé não dominante, com o pé dominante e transferir o peso do corpo pra frente pra virar pra paralela. Então quando eu consigo pisar dentro da quadra, vou pra paralela. Aí pronto. Aí acabou. Aí já dentro dessa escolha, tem uma pergunta inserida no forehand. Tá. O forehand normalmente, então, o ponto seu decisivo, aquele que você vai executar, vai fazer e vai ganhar. Para quem está iniciando no tênis, qual que é a primeira decisão que ele precisa tomar para realmente ele ter um sucesso no tênis? Com certeza o forehand. Ele tem que jogar mais com o forehand. É muito mais fácil jogar tênis com a direita, porque você faz tudo na vida com a direita. Pra cá, ou com a esquerda, eu falo canhoto destro, mas com a palma da mão pra frente. Então eu pego esse copo aqui, beleza, com a mão direita. Eu vou bater com a mão direita. Então, normalmente as pessoas dominam mais a direita, controlam mais a bola do que com a esquerda. Mesmo batendo com 2 mãos, tá? Porque a esquerda com 2 mãos, ela aperta legal. Porque na iniciação que é bacana com 2 mãos. E perto, o aluno consegue controlar a bola quando tá iniciando. O que é difícil depois? Né, a desvantagem, quando você desloca o aluno em diagonal, né, para a esquerda, e tem que correr muito, porque o alcance é menor. Né, o tênis que bate com a mão tem um alcance um pouco maior, né?
E a bola alta, aqui na direita, ele consegue defender, a bola baixa ele puxa um pouquinho. Ele tem alunos que jogam até cortando a bola, já tem um domínio de dar um slice de direito. Então a direita, na média, os alunos preferem a direita e jogam melhor a direita. Se você a gente levar para o lado profissional, também é isso. Né? Normalmente o tenista pro, ele tem um forehand melhor. No entanto, que a gente estava falando agora há pouco do inside out, né? Hoje os tenistas fogem muito para bater com inside out, porque fugir do backhand para bater com forehand, tá? Para fugir do back, no caso. Então, o aluno joga melhor com a direita, mas o mais desafiador para o aluno iniciante é o saque. É o mais difícil. É o mais difícil. O saque, pô, o cara põe lá. Aí o aluno que já quer queimar a etapa, eu tenho um aluno, o Léo, ele é um cara que gosta, ele joga com muita força. O Léo vai fazer um ano de tênis, tá jogando muito bem tênis já, tecnicamente. Mas ele não consegue, como ele bate com muita intensidade, e ele tem dificuldade em controlar a bola ainda, porque ele tem pouco tempo de experiência. Então, de quadra, tempo de quadra, rodagem, de bater bola. Então, como ele não tem paciência de ficar com calma, trocando bola, ele estoura muito. E a técnica dele tá linda. Ele é um cara que aprendeu muito rápido o tênis, a biomecânica do jogo, a técnica tá muito certinha, até o saque, tudo. Só que é com muita intensidade. E ele não consegue controlar essa bola. Entendeu? E o tênis, primeiro você aprende a bater, a controlar a bola. Depois controlar a bola. Você tem que primeiro controle. Aí depois você aprendeu a controlar a bola. Aí você vai falar, vamos trabalhar a profundidade. Direção. Você põe direção, olha, você tem que jogar aqui na direita ou na esquerda, que aí vem a tática. Pô, você jogar na esquerda do cara, na direita, né? Você aprender a depois pôr os efeitos, né? O spin, o slice. E aí depois, por último, é a potência. E aí o aluno queima a etapa. Ele quer já bater forte, porque ele vê os caras lá na televisão, o Shelton ontem, sacando a 235. Bum! Era um míssil. O cara chega nessa bola, o cara arrebentou. Vai lá no Sérgio agora, velho. Vai lá no Sérgio agora, que o cara tá tudo arrebentado. Então com certeza direito. Muito bom, Deilson. A gente ficaria aqui, cara, horas e horas, porque o papo tá gostoso demais. Você é um cara incrível, que a gente admira. Obrigado. Tá aqui à toa. Obrigado, Obrigado pelo convite. Admira você como pessoa, como profissional. A gente tá perto. Só temos coisas boas, né? Foi muito legal, cara. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Que seja a primeira de muitas, que a gente tem muita história para contar. Claro, tem muitas, né? Aqui a gente vai... E teremos muita quando você começar a rodar o circuito aí, que vai ser muito legal. Né, André? Jogar os ETF da vida aí, né? Ou principalmente assistir jogos, que eu amo assistir jogos de tênis. E curto bastante, acho incrível esse esporte, a evolução que o tênis teve durante esses anos, de quando eu comecei a jogar tênis, é muito louco essa fase. Na época que eu comecei, só pra finalizar, turma, não existia bola colorida, não existia backhand praticamente com duas mãos. Todo mundo aqui no Brasil ainda ensinava a bater backhand com a mão. Eu fui a bater backhand legal, bem assim, cara, com 14, 15 anos. Então, e um golpe que eu falasse, se você falar assim, qual o segundo golpe melhor que você gosta? É o slice, tá, turma? Porque o primeiro golpe que eu aprendi foi o slice. Aliás, teve um torneio que eu ganhei, que eu coloquei até uma camiseta, na esquerda só slice. Eu tenho até na rede social. Que depois na rede social tá essa foto lá, com o troféu lá de campeão. Depois vocês procurarem lá, vocês vão ver. E por quê? Porque o slice, eu adoro o slice, é uma variação boa, né? Gosto de bater, lógico, que gostou da... mas o winner, você quebra o ritmo, né? Aliás, o Shelton, eu tava vendo uma estatística contra o Demonal. Ele fez 28% de slice. Cara, só de slice. Então, se a gente pensar que basicamente ele só dá slice de backhand, né? Então, forehand ele sempre bate e o back com duas mãos. Cara, ele praticamente um terço do jogo, ele deu slice. Contra o Deminal esse jogo. O de ontem, a estatística de ontem eu não vi, porque eu não vi o final do... eu vi quando acabou o jogo, aí eu fui dormir. Mas então você vê como que o slice, ele, mesmo o tenista que bate com duas mãos, ele usa o slice. E eu treino meus alunos o slice também. Eu gosto que os alunos aprendam a slice porque é uma boa variação. Tem uma aluna que jogou outro dia, eu tô ensinando, né? E jogou com slice, ela jogou contra uma mulher que só dá slice, a mulher joga nível A, ela não conseguiu jogar. Olá? A mulher joga nível A, mas ela pegou uma mulher que só dá slice, tudo que é lá, direita, esquerda, fica no slice, passando bola, ela se perdeu, o tempo de bola é completamente diferente. E ela, André, ela não jogou nada, ela não conseguiu jogar nada, chegou, Deilson, pelo amor de Deus, eu não consigo. Aí eu tô ensinando ela a dar slice e a receber slice. E conforme ela tem a experiência do slice, ela executando, ela também consegue ter a leitura da bola, ela recebendo o slice. Então aprende a dar slice para poder receber o slice e saber o que fazer com essa bola. Se tá o momento de dar outro slice, tá muito baixo, eu vou bater. E aí assim a gente vai. Bom,
Meninos, obrigado. Nada, pô, Agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz de vocês terem me convidado. Estou muito feliz aqui no Fala Tenista. Cara, é um negócio que vocês vai ter muita gente que vocês vão trazer aqui, se Deus quiser, vai dar muito certo. Legal. É gostoso, o tenista gosta de ouvir isso, tem histórias, esse mundo tenístico que a gente gosta tanto, que a gente vive, né, ali, é um esporte maravilhoso. Qualquer pessoa pode jogar, não tem idade, tem pessoas que... E, aliás, não tem idade e não tem preparo físico. Só para complementar, para finalizar, que eu esqueci uma coisa. Mano, você que vai fechar... Eu vou fechar. O tenista que joga, pra vocês terem ideia, eu tenho um tenista que tem deficiência de coordenação, porque nasceu assim com alguma deficiência física. Uhum. Tem alunos que teve acidente que jogam cadeira de rodas. Eu tenho um aluno que joga cadeirante. Sim. O cara joga tênis, o cara é feliz da vida. Então, tênis joga de qualquer jeito. Qualquer pessoa pode jogar tênis, se adapte com bolas ou com quadra, e assim joga e se diverte. Aliás, esse tenista que joga com o cadeirante, ele saca, ele voleia, ele bate backhand, forehand, ele treina tática, direciona, cada jogo super bem comigo. Eu aprendi também, eu estudei para ensinar as regras, porque o tenista, para quem não sabe, o cadeirante, a bola pode quicar 2 vezes. E as táticas, a melhor forma de jogar, como cobrir melhor a quadra, então tudo isso eu vou passando para ele. Quando eu comecei a treiná-lo, falei, Fábio, primeira experiência que eu tenho com você como tenista cadeirante, mas eu tô estudando pra gente te atender melhor. E aí tô estudando, ele tá adorando a aula, já estamos no tempo aí, mais de ano jogando, e o cara tá curtindo demais. É isso. Legal. Obrigado, viu, Show de bola, gente. Andressão, show de bola, pessoal. Obrigado. Valeu. Obrigado, viu? Valeu. Encerrando mais esse episódio aqui, com esse show que o Deilson deu aqui pra gente. Obrigado, viu? Show de simpatia, show de paixão por esse esporte que a gente também tanto gosta. Deu uma aula. Então, deixe seu like aí, faça a sua pergunta, deixe seu comentário e estaremos na próxima aqui com mais um convidado especial. Valeu? Obrigado. Um abraço. Aqui na câmera. Aí, valeu. Tchau, valeu, galera. Obrigado, viu? Valeu, tamo junto.